educação especial, a gente precisa compreender isso, certo? E aí a gente vai entendendo, vai estar desmistificando, depois nós vamos conversar um pouquinho sobre esses conceitos, sobre essas terminologias, mas hoje nós vamos fazer basicamente isso. Ver a questão dos mitos, né, as ideias errôneas a respeito da área, que isso vem dificultando esse reconhecimento desse público. Em seguida, nós vamos já trabalhando alguns conceitos, né, e terminologias. E no próximo encontro, nós vamos entrar no atendimento educacional especializado para esse público, certo? Deu para entender? Coloque o OK aí para mim. Certo, então agora eu vou compartilhar o slide. Apareceu vários, espera aí rapidinho. Tem um probleminha aqui. Ai, meu Deus, enchi a tela. Ai, deixa eu tirar isso aqui rapidinho. Espera aí rapidinho. Tela inteira. Ok. Deixa eu ver agora, acho que vai. Vocês estão escutando? Está dando para visualizar o slide? Alguém pode falar, por favor? Não está dando para visualizar os slides. Oi. Está dando para ver? Não. Não consigo ver nada, professora. Ah, espera aí. Uhum. Certo. Está aparecendo já? Sim. Espera aí, vou apertar aqui de novo. Compartilhar. Uhum. Pronto. Ok. Uhum. Uhum. Pessoal, vamos esperar abrir, tá? Tá todo mundo olhando? Ok. Tá bom. Ok. Assim, eu vou pedindo para alguém falando se tá tudo bem. Tá dando para olhar a tela?
Estão me escutando? Oi, professora, tá dando de ver sim. Ah, tá certo. Então tá. É porque quando mostra, eu estou mostrando em tela inteira, aí eu não tenho como olhar vocês, tá bom? Então eu vou, nós vamos conversando aqui, aí qualquer coisa, qualquer dúvida aí vocês vão estar me falando, tá certo? Alguém pode ligar o microfone e estar me falando, tá certo? Então vamos lá. Sim, então, esse nosso primeiro, né, o AE para pessoa com altas habilidades ou superdotação, né, que nós vamos entender um pouquinho do que seria esse atendimento educacional especializado, quem são esses estudantes, como atendê-los, certo? Mas, para isso, nós vamos fazer um levantamento aqui de uma tempestade de ideia, né, que eu preciso, com essa temática motivadora, que eu preciso entender de vocês, o que vocês entendem, né, por altas habilidades ou superdotação. Aí eu queria que vocês escrevessem rapidinho no chat, né, lembrando que tempestade de ideias é algo que surge, né, de acordo com a temática motivadora. O que você entende por altas habilidades ou superdotação? O que vem na minha cabeça quando eu escuto essa temática, altas habilidades ou superdotação? O que eu ouvi falar? Qual a minha concepção sobre essa área? Então, eu gostaria que vocês fossem escrevendo aí no chat, só para mim poder entender, né, a concepção, o conceito que vocês vêm trazendo com relação a essa área, tá certo? Vamos lá fazer esse exercício rapidinho. Entenderam? Eu vou dar uma interrompida bem aqui no compartilhamento, só para mim ver aqui. Negócio aqui. Tá, eu estou lendo aqui, tá? Para ver o que a gente vai discutindo aqui sobre o que eu entendo por altas habilidades para educação. Ah, tá, eu estou lendo aqui. Quando o estudante apresenta facilidade de aprendizagem acima da média, muita habilidade envolvida, potenciais aguçados, absorve o conhecimento de forma mais rápida e fácil. Quando o aluno tem habilidades mais desenvolvidas, pessoas com potenciais aguçados. Acho que o chamamos de pessoas super inteligentes, superdotação QI elevado, altas habilidades, potencialidade em determinada área, aptidão, atividades intelectuais, artísticas ou esportivas, talentos. O que mais? Vamos lá, vamos. Todo mundo já... Nós temos 20 pessoas, né, aqui, 19 agora. E aí a gente pode já colocar um conceito do que a gente entende. Vamos montar certo, vamos lá, pessoa com um grau de conhecimento elevado em determinada área, tá? O que a gente vê aqui, né? Que na nossa concepção são pessoas, né, que têm um grau de conhecimento em uma determinada área, né?
que pode ter aptidões intelectuais, esportivas, né? Que pode ser em determinada área, né? Então, com relação aos nossos conceitos e concepções que a gente vem trazendo antes do início desse estudo, né, a gente vem dizendo que são pessoas que têm aptidões em diversas áreas, que têm um grau de conhecimento ou em uma determinada área, né, o que eu estou lendo aqui. Então, esse é o nosso primeiro conceito do que a gente entende do que seria esses estudantes com altas habilidades de superdotação, certo? Então, para isso agora, a gente vai, né, tentar desmistificar algumas ideias errôneas a respeito da área, porque, de acordo com a minha experiência e com os meus estudos, a gente vem, né, identificando algumas ideias, né, algumas concepções que as pessoas têm e vêm prejudicando na identificação desse público, principalmente nas escolas, né, e nas escolas públicas. Então, assim, a gente precisa entender quem são esses estudantes, a gente precisa entender aonde esses alunos estão, para que a gente possa identificá-los, para que a gente possa potencializar esse talento que esses alunos vêm trazendo, certo? Eu vou passar alguns vídeos, né, eu não sei se vocês vão conseguir, eu vou passar eu fiz o teste agora com a Eduarda, né, eu não sei se ficou bem, a gente teve uma dificuldade, mas eu vou testar com vocês agora, passar uns vídeos, né, com alguns mitos, para que a gente entenda e inicie esse processo de desmistificação, certo? Esses vídeos foram feitos por dois irmãos, né? Esses irmãos, eles têm características de altas habilidades de superdotação, e eles sofriam muito, né? Eles vêm sofrendo, né? Com essa questão do não reconhecimento, né? Na área que eles são bons, eles sofriam muito por isso. Então, eles resolveram fazer alguns vídeos, né, para que as pessoas conhecessem melhor esses mitos e compreendessem, né, mais essas características deles, né, no caso dos estudantes com altas habilidades de superdotação. Então, eu vou tentar, coloquei no slide. Se a gente não conseguir, eu vou pedir para os meninos colocarem lá na plataforma, tá? Ou então a gente pode também assistir aqui pelo YouTube, né? Só que pelo YouTube eu não sei, porque algumas pessoas também, elas estão com o celular, aí eu não sei se vai dar certo, mas qualquer coisa, se não der, eu vou disponibilizar lá na plataforma, certo? Então, eu vou compartilhar novamente a minha tela. Ok. Então, vamos tentar por aqui. Se não der certo, eu vou falando, né, porque dos mitos, que eu coloquei os vídeos, só para a gente ter, né, essa ideia mais visual, mas qualquer coisa eu vou conversando também mais lá embaixo, tá certo? Vou ter que abrir aqui novamente. Aqui está chovendo, não sei se vocês estão escutando o barulho da chuva, está bem forte o sinal. Ok. Então algumas dificuldades que a gente tem na área, né, são a questão desses mitos, né, que a gente vai estar desmistificando e entendendo um pouquinho. Um dos primeiros mitos
é esse, só existe poucos superdotados no Brasil. Então, algumas pessoas acreditam que existe poucos superdotados no Brasil, ou talvez não exista nenhum superdotado, né? Por conta desse mito, dessas ideias errôneas que a gente tem a respeito da área. E aí a gente vai ver agora, a partir desse vídeo, se existe ou não poucos superdotados, certo? Existe poucos superdotados no Brasil. Não é verdade. Então, a estimativa é que existam cerca de 8 milhões de brasileiros com superdotação. Isso significa que uma de cada 20 pessoas é superdotada ou portadora de altas habilidades, como especialistas preferiam dizer. E que em toda sala tem, de 2 a 3 superdotados. Mas o que mais impressiona é que até 2014 só haviam sido identificados cerca de 11 milhões de superdotados. Esse 11 milhões é um dado alarmante, realmente impressionante. Tá dando para escutar? Que o conceito de superdotado é bem distorcido. Então, as pessoas acham... Eduardo, pergunta no chat se eles estão escutando. Na verdade, é mais comum que você... O volume está muito você com baixo. certeza conhece alguns. Podem ser conhecidos seus amigos, pais, ou até você mesmo. Superdotado, o portador de altas habilidades, é todo aquele que apresenta uma ou múltiplas habilidades que são acima da média. Tem um grande envolvimento quando realiza uma tarefa em suas áreas de interesse, e são criativos nessas áreas. Pode ser acadêmica, intelectual, liderança, artes, esportes, enfim, são muitas as possibilidades. Geralmente, é uma habilidade para ele natural. Ele não precisa se esforçar tanto para poder utilizá-lo. Portanto, esse é um grande mito. Existem superdotados ricos e pobres. Mito. Tá, então esse é o primeiro mito, né, da gente acreditar que existe pouco superdotado no Brasil, né, e pelo vídeo a gente viu que existe 8 milhões, né, de superdotados, e aí a gente se pergunta onde estão esses superdotados, né, porque pelo censo, né, até 2015 eram vistos só 1.000 e poucos superdotados, né, 11 mil e poucos superdotados. Então, a gente vê que falta muito, né, a gente está identificando esses estudantes, né? E um outro detalhe, de 2 a 3 crianças superdotadas estão em nossas salas de aula, né? Estão nas salas de aulas. Então, a gente percebe que realmente é um grande mito, né, a gente achar que não tenha superdotado no Brasil, principalmente nas escolas públicas. Tá dando para escutar? Alguém pode falar? O vídeo estava um pouco baixo, mas o seu áudio está... Deu para entender o vídeo? Não deu para entender direito, não. Não deu? Vocês acham melhor... A sua voz dá para ouvir bem, mas a voz do vídeo tinha falhas, microfonia. Eu não entendi muito bem, algumas palavras sim. Ah, tá. Então acho que vai ser melhor mesmo eu disponibilizar na plataforma ou aqui mesmo no chat, tá bom? O vídeo já está disponível na plataforma. Ah, tá. Então, olha só, os vídeos já estão disponíveis na plataforma. Então, eu vou estar passando aqui para outros, no slide mesmo, tá certo? Superdotados são... Deixa eu passando aqui. Aqui, ó, a gente vai ver que existem vários mitos, né? E a gente vai estar desmistificando eles, cada um deles, certo? Eu coloquei o vídeo inicial, como eu falei, né? Só para a gente ter essa base, né? Até porque são os próprios, os irmãos, como eu falei, eles são
superdotados. Então, eles fizeram esse vídeo para a gente, né, tá desmistificando e tá identificando melhor esse público-alvo, certo? Mas aí eu vou iniciar, na minha fala aqui no slide, a questão de um mito, né, que são superdotados são um grupo homogêneo, né? Então, a gente acredita que os superdotados, todos eles têm a mesma característica, né? Eles são um grupo homogêneo, eles são bons em todas as áreas, eles são sempre bons alunos, eles têm o QI sempre alto, né? Então, são características que a gente coloca como se eles fossem um grupo só. E pelos estudos, a gente vem observando que não, né? Que esse grupo é um grupo bastante heterogêneo, né? Como coloca aqui, ó, os superdotados são um grupo totalmente heterogêneo, cada pessoa tem suas especificidades, assim, o que é válido para a criança não é apropriado ou não, surge o mesmo efeito em outro, né? Então, é um dos mitos que a gente precisa quebrar. Logo, né, é um grupo bem heterogêneo. Existem várias crianças com várias características diferentes de superdotado. Tem aquelas crianças, aqueles estudantes, que eles são bons alunos, aquele aluno nota 10, que cada professor queria ter na sala de aula. Tem aquele aluno com aquela característica de aluno bagunceiro, né? Geralmente são os líderes. Tem aquela característica daquele aluno que tira nota baixa, mas é muito bom numa área de desenho, mas ele tira nota baixa. Tem aquele aluno que ele tem aquela característica de aluno psicomotor, né? Então, assim, é uma grande variedade, é um grupo muito heterogêneo. Além disso, ainda existem aqueles alunos, né? Aqueles estudantes, aquelas pessoas que têm uma deficiência e têm uma alta habilidade ao mesmo tempo, que a gente chama dupla excepcionalidade, né? Do ano passado para cá, essa nomenclatura também vem mudando, né, que a gente está chamando agora dupla especificidade, né, é uma das terminologias que tem sido usado para dupla excepcionalidade, que o que é dupla excepcionalidade? É um estudante com uma deficiência e, ao mesmo tempo, com uma alta habilidade, que a gente vai olhar daqui a pouco. Está dando para entender? Está cortando um pouco o seu áudio. Está cortando? Sim. Não está dando para entender assim? Eu estou conseguindo entender, aqui está chegando. Está chegando? E está sendo claro? Sim, só que tem horas que corta um pouco. Hã? E a sua voz, sim. Sim, a sua voz, sim, está clara. Tá, Estou entendendo, sim. é porque está chovendo também, né? E dá uma atrapalhada. Ok. Olha só, né, dentro desse grupo, dessa heterogeneidade, desse público, né, existe algumas características, né, que alguns podem ter essas características, outros podem não ter essas características, né, tipo, vocabulário rico e avançado, interesse por desafios, facilidade e rapidez na aprendizagem, ideias complexas e incomuns para a idade, alto nível de energia e curiosidade, passa muito tempo motivado com temas e atividades do seu interesse, inquietação por temas e assuntos complexos, criatividade, pensamento divergente e original, empatia e preocupação com o sentimento dos outros, capacidade de liderança, boa memória, raciocínio abstrato, verbal ou numérico, preferência por trabalhar sozinho, irritação pela rotina e desmotivação escolar, grande sensibilidade, senso de justiça muito desenvolvido, prefere a companhia da pessoa mais velha, inclinação ao perfeccionismo e autocrítica,
destaca-se com seus pares em pelo menos uma área do conhecimento. Então, esses aí são características, né, uma relação de características que esses estudantes podem vir a ter, né, ou não ter. Alguns podem vir ter só mais 6, digamos um exemplo, mais 6 características dessas, outros podem vir ter um maior número de características, outros possam vir ter um menor número de características, certo? Pelos estudos, eles dizem que um estudante, né, uma pessoa, ele não vai ter todas as características ao mesmo tempo, certo? Mas alguma dessas características vai dar, né, algum sinal que a gente possa ver que esses alunos têm essas características de altas habilidades de superdotação. Deu para entender? Sim. Eu não estou dando Sim, deu, professora. Certo, né? Então, a gente viu essa lista de características desses estudantes, certo? A gente não pode esquecer que alguns podem vir a ter essas características, né? E outros podem não ter, né, essas características ao mesmo tempo, certo? Esse grupo, ele pode ser altamente diverso, né? Como de acordo com a características, certo? E dentro dessa diversidade, ele pode estar em todas as classes sociais, né? Porque um dos mitos seria que esses estudantes, eles estão só na classe alta, né? Nas escolas particulares, e não, né, a gente vem percebendo que eles também estão nas classes mais baixas, né, tem muitos relatos aí, e pela minha própria experiência também, né, eu trabalho no núcleo de enriquecimento para estudantes com altas habilidades para dotação da rede municipal de ensino, aqui de São Luís, e a gente vem identificando esses estudantes na escola pública, né, que, no caso, na rede municipal de São Luís, né. Então, esse grupo, ele vem se mostrar em todas as origens raciais e étnicas, né, em todas as áreas do conhecimento. Então, ele vem aparecendo aí como um grupo diverso, né, que a gente vem encontrá-los, né, em todas as esferas, em todas as áreas do conhecimento, né, em todos os lugares. Tanto que essas fotos aqui demonstram a questão da diversidade, né, dessas crianças. Então, não tem aquele grupo de crianças específica que nele a gente vai encontrar esses estudantes com altas habilidades para dotação. A gente precisa entender que é um grupo bem diverso, né, e eles estão por todos os lugares. E quando se trata da questão do conhecimento, da forma como esses estudantes aprendem, como essas pessoas aprendem, né, a gente vem percebendo que eles têm seus métodos preferidos de aprender, né? Cada qual escolhe seus métodos, né? Eu acredito também que nem só os estudantes com altas habilidades, mas qualquer pessoa, qualquer estudante, né? Eu sempre digo que quando a gente vai estudar esse grupo de alunos com altas habilidades de perguntação, além da gente potencializar todos os estudantes com essas características, a gente vai potencializar outros estudantes também sem características de altas habilidades de perguntação, alunos com deficiência, alunos com dificuldade de aprendizagem, alunos sem deficiência, né? Porque todos nós temos uma forma de aprender, um estilo de aprender, né? Então, a gente busca essa forma de transmissão de conhecimento, né? Agora, quando a gente vai equiparar esse grupo de altas habilidades com os demais estudantes, nós percebemos, né, que eles estão sempre se destacando, né? É uma das formas da gente identificá-lo. Quando a gente vai comparar eles com um grupo de estudantes na mesma sala de aula, né? Vou me voltar para a sala de aula. Na mesma sala de aula, com os mesmos recursos, com os mesmos contextos,
a gente vai perceber que esses estudantes eles vão se destacar dos demais. Mas o importante é que a gente potencialize todos os talentos das nossas salas de aula. Então, existem algumas formas de transmissão do conhecimento. E nós vamos ver que como a gente aprende, 5% é assistindo uma palestra, isso serve não só para os alunos com altas habilidades, tá? Serve para todos nós. 10% leitura, 20% utilizando recursos audiovisuais, 30% demonstração, uso imediato, 50% discussões em grupo, 75% praticando conhecimento, 85% ensinando os outros, né? Então, a gente vai percebendo aí que uma das formas mais eficazes de aprender, né, é quando a gente ensina para o outro. E aí a gente sente muito essa questão nas nossas salas de aula, né, nas escolas. Quando a gente vai ver que o professor, ele é o detentor do conhecimento ainda, né, embora a gente tenha estudado que a gente precisa muito, né, conhecer outras formas, o professor precisa ser mediador, mas a gente vem ainda encontrando ainda muitos professores que eles estão como detentor do conhecimento, né? E a gente vê aqui, de acordo com essa pirâmide aqui, que a gente precisa fazer com que nossas crianças, nossos estudantes, nossos alunos, né, eles aprendam, né, de diversas formas, como mostra a pirâmide. E a gente pode até mesmo fazer uma relação uma com a outra, por exemplo, 20% utilizando recursos audiovisuais, né, e a gente pode fazer e também fazendo uma conexão de cada forma de aprender, né, de acordo com o que a gente precisa mostrar para esses estudantes, né? Lembrando que é independente de ter alunos com altas habilidades de adaptação. Agora, esses estudantes com altas habilidades de adaptação, né, eles, de acordo com a minha experiência, eles têm, né, essa facilidade de aprendizagem e eles gostam de ensinar os outros, certo? É uma das que a gente vem percebendo. Inclusive, a gente já tem no núcleo de altas habilidades um projeto chamado Make Space Itinerante, onde a gente sai do núcleo de altas habilidades junto com os estudantes e eles vão para as escolas, né, inspirar outras crianças. A gente acaba até descobrindo outros talentos, né, que às vezes o professor ele não consegue observar. Então, é uma das formas realmente que a gente tem utilizado. É o aluno inspirando o outro, ele sai, esse aluno com características, um aluno que desenha muito bem, um aluno que ele sabe programação, um aluno que ele sabe xadrez, e a gente leva ele para as escolas para inspirar outros alunos. Então, eles gostam muito, né, dessa forma. Então, é uma forma que a gente precisa realmente na escola deixar os alunos como protagonistas desse conhecimento, para que ele possa inspirar os colegas também. Está dando para entender? Sim. Sim, professor. Sim, professora. Tá dando. Tá, então vamos ver um pouquinho, né, dessa forma que a gente tem observado nesses estudantes. Visual. Eles preferem usar a imagem e a compreensão espacial, né? Geralmente são os estudantes da área do desenho, né? Eles preferem, né, utilizar, aprender a partir do visual. Inclusive, esses estudantes, a gente tem tido, assim, um desafio muito grande com relação a eles, porque eles gostam tanto do desenho, eles gostam tanto de desenhar, que eles acabam se focando muito naquela área e esquecendo das outras disciplinas, né? E a gente tem esse desafio de dizer para ele que a gente ajuda a potencializar essa área deles, mas eles precisam ir também bem
na escola por conta das outras disciplinas, né? E aí a gente quer que ele tire pelo menos o 7, que é a nossa média, aqui no caso das nossas escolas aqui de São Luís, né? Que é a nossa média. Então, a gente fica conversando com eles para que eles possam também entender que eles precisam potencializar a área de interesse deles, mas eles precisam também ter sucesso nas outras disciplinas. Não precisa ter nota 10, mas pelo menos ficar na média para não ficar retido. E a gente já teve casos, né, de estudantes da área mesmo, de desenho, que deu um trabalho, né, assim, porque a gente teve um caso de um estudante que ficou retido, né, e os professores ficaram dizendo, mas ele está no núcleo, esse aluno tem altas habilidades, ele é superdotado, por que ele ficou reprovado, né? Por conta o professor não entende, né, que esse aluno, cada aluno com altas habilidades, as características, como eu já falei, é bem heterogêneo. Tem aluno nota 10, mas tem alunos que simplesmente eles rejeitam, né, a questão de nota, de disciplina, né? Então, assim, é um desafio muito grande a gente lidar com esses estudantes. Físico, prefere usar o corpo, as mãos no sentido do tato, né? São aqueles estudantes do esporte, né? Aqueles estudantes psicomotores, né? São estudantes que eles têm muito talento nessa área do esporte, né? A gente tem alguns nossos talentos aqui, como Pelé, como Neymar, né? Alguns jogadores de futebol, eles têm eles utilizam, né? Eles utilizam o corpo, né, para que eles demonstrem o talento deles. Tem estudantes também individual, né? Que ele prefere trabalhar sozinho, ser um autodidata. Nós temos estudantes lá que eles não gostam de trabalhar em equipe, aí a gente vai para um outro desafio, né? Mostrar para eles que a gente não faz nada sozinho, né, que a gente precisa do outro para resolver desafios, para resolver problemas do dia a dia, né? A gente está no século XXI, então o que a gente está até vivenciando agora nessa pandemia, a gente percebe, né, essa questão. Então, né, hoje em dia, a gente precisa do outro. Então, é um desafio que a gente tem com essas crianças que elas preferem trabalhar sozinhas, né? Temos as crianças auditivas que preferem usar o som e a música, são aquelas crianças da área musical, né? Aquela criança que gosta muito de cantar, que gosta de tocar um instrumento. Lógico, prefere usar lógica e raciocínio, são aquelas crianças da área exata, da área da matemática, que geralmente elas vão para a área da programação, gostam de Olimpíadas, né, de resolver problemas na área da matemática, do raciocínio lógico. Verbal são aquelas crianças que preferem o uso das palavras, quer oralmente, quer na escrita, né, são crianças que elas gostam de escrever poesias, elas gostam de escrever histórias de ficções, gostam de escrever romance, né? E tem uma social, que prefere aprender em grupo e com outras pessoas, né? Que são aquele grupo de crianças, aquele grupo de pessoas, né? Que são os líderes, podemos dizer, né? Então, são pessoas que têm que tem empatia, que se colocam no lugar do outro, né, e não conseguem ficar sem o outro, né? Então, a gente percebe aqui que esse grupo, como é um grupo bem heterogêneo, ele tem várias formas, vários canais, né, de aprendizagem. Lembrando que eu posso sempre te colocar também que esses canais não é somente para crianças, né, para estudantes com altas habilidades, mas para todos nós, né? A gente percebe que a gente gosta de aprender a partir de alguns canais desses aí também, certo? Mas são características bem marcantes dessas crianças.
E como é um grupo heterogêneo, eles não vão aprender com todos os canais, né? Tem geralmente suas preferências, né? E a partir daí que a gente vai perceber os grupos de enriquecimento que nós vamos entender mais lá na frente, né? No próximo encontro a gente vai estar falando sobre esses grupos de enriquecimento. Além desses canais, eles também utilizam diferentes tipos de inteligências. A gente traz aqui o Gartner, né, que ele é o especialista, o estudioso na área das inteligências múltiplas, né, e ele acredita, né, que nós temos todos nós, no caso, né, um conjunto de inteligências, que são essas aqui, musical, naturalística, lógico-matemática, linguística, corpo-sinestésica, intrapessoal, interpessoal. Então, nós temos esse conjunto de inteligências, né? E aí, assim, de acordo com os alunos com altas habilidades, né, eles também têm esse grupo, esse tipo de inteligência. Alguns conseguem evidenciar mais do que as outras, né? Alguns conseguem combinar algumas inteligências, né? Então, além de usar os canais, também tem esse diferente tipo de inteligências que nós também utilizamos. E de acordo com o Gardner, ele diz que existe vários tipos de inteligência, porque até um tempo atrás a gente acreditava que existia só um tipo de inteligência, que era a linguística e a lógico-matemática, né? E depois desses estudos, ele vem percebendo, ele investigou que existem vários tipos de inteligência. E a partir da gente acreditar que existem vários tipos de inteligências, a gente também acredita que existem vários tipos de altas habilidades ou superdotação. Ok? Ok, professora. Está dando para entender? Sim. Sim. Eu estou conseguindo. Quem não estiver conseguindo pode dizer, tá? Porque eu não tô, como eu estou compartilhando um slide completo, eu não estou conseguindo ver o chat. Vou até pedir aqui, rapidinho aqui. Rapidinho. Certo. Então, a gente percebeu que existe, né, vários tipos de inteligência. Então, imediatamente a gente vê que existe vários tipos de altas habilidades de superdotação, tá? E como eu percebo, né, essas características nessas crianças, né, nesses estudantes, né? Como eu vou realmente identificar, eu vou perceber, né, se esses estudantes têm essas características. A primeira coisa que a gente vai perceber é que eles aprendem com rapidez e facilidade. E quando eu falo eles aprendem com rapidez e facilidade, lembrando dos canais, né, não é só aquele aluno que aprende matemática e língua portuguesa, né, as outras disciplinas. Quando eu falo aprende com rapidez e facilidade, ele vai ter essa facilidade em todo o campo do conhecimento, né, em todas aquelas características que eu mostrei, né, em todos os canais, né, aquele aluno que ele gosta muito de um esporte. Então, ele vai para uma aula de judô, né? E o professor, ele passa, né? Ele vai passando algumas dicas, né, de como se luta judô. Né? E ele, para todo o grupo, digamos, o grupo da sala de aula dele.
E aí ele passa, aí ele ensina. De repente ele vê que esse aluno, ele aprendeu com muita rapidez e facilidade a técnica lá que ele ensinou, mais que os outros, né? Então, ele tem essa facilidade para aprender. Um aluno que ele vai para um curso de inglês, né? E lá na sala de aula, o professor dá a aula de inglês, né, dá as primeiras aulas de inglês, e ele percebe que de acordo com um grupo lá de alunos, ele aprendeu muito rápido, mais rápido que os outros. Então, são estudantes que aprendem com rapidez e facilidade, né, em qualquer área, pode ser numa disciplina, pode ser numa aula de música, pode ser numa aula de artes, de desenho, né? Então, quando eu falo rapidez e facilidade, é nesse sentido, né? Porque, às vezes, quando a gente vai pensar em rapidez e facilidade, a gente leva, né, naquela questão dos conteúdos, que, na verdade, não é, tá? Então, os educandos com altas habilidades ou superdotação são aqueles que apresentam grande facilidade de aprendizagem, que os leva a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Então, primeiro, quando a gente vai pensar nesses estudantes, a gente precisa perceber que ele aprende com rapidez e facilidade. Então, rapidez e facilidade é uma das características que a gente vai percebendo nesses estudantes. Independente de ser, como eu falei, em disciplina, né? Em qualquer área. Aqui, em qualquer área do conhecimento, né, são consideradas crianças com altas habilidades as que apresentam notável desempenho ou elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, isolado ou combinado. Que aspectos são esses? Capacidade intelectual superior, aptidão acadêmica específica, pensamento criador produtivo, capacidade de liderança, talento especial para artes visuais, dramáticas e música, capacidade psicomotora, né? Então, quando a gente vê essa notável desempenho, né, nessas áreas, lembrando que é comparado com os demais colegas, né, do mesmo ambiente, do mesmo contexto, vamos voltar para a sala de aula, da mesma sala de aula, né? Eu não posso comparar um estudante da minha sala de aula da escola pública com um estudante lá do crescimento, né? Que tem aula de inglês, lá, que é uma escola bilíngue, né? Então, para mim dizer que meu estudante tem essas características, eu tenho que comparar com o grupo que ele convive. Então, se ele sobressai em uma dessas áreas, isolada ou combinada, de acordo com esse grupo que eu estou verificando, né, se ele vai se destacar, ele possa vir a ter altas habilidades para dotação, certo? Eu não vou comparar ele com um estudante que está lá numa escola, que é bilíngue, né? Então, eu jamais vou comparar com esse grupo. Eu preciso comparar ele sempre com um grupo onde ele convive. E, continuando essa questão da heterogeneidade, a gente vai percebendo que cada um tem o seu jeito, né? Esses estudantes, cada um tem sua especificidade. Como eu falei, eles jamais vão ser um grupo homogêneo, né? Então, alguns desses estudantes, eles aprendem com facilidade, né? Mas sem esforço, né? Outros aprendem se esforçando, né? Quando eu falo essa questão de se esforçando, é porque tem alguns estudantes, eu vejo pela minha experiência, né, que ele está compreendendo aqui uma área de conhecimento rapidinho, né, ele consegue terminar um projeto de interesse dele. Outros estudantes não, né, ele tem aquele projeto de interesse, mas ele vai por etapa, né, buscando, lendo, investigando, né, ele vai passando por etapas. Quando eu falo o esforço,
é justamente isso, é passando de etapa por etapa. E tem uns, não, que vão pulando algumas etapas, né, porque eles acham desnecessário, né. Tem estudantes de forma reflexiva, né, são estudantes que eles analisam primeiro, né, a área do conhecimento que eles querem investigar, então eles vão analisando, eles vão refletindo, eles vão fazendo tipo uma espiral, né, de conhecimento para ele poder chegar a um produto ou que eles desejam conhecer, né. Utilizando uma coisa de cada vez que o estudante estudar, e como eu falei, por etapa, então eles vão, quando eles têm a área de interesse dele, lembrando que eu estou sempre falando na área de interesse, porque assim, cada um deles tem uma área de interesse que eles querem investigar. Então, eles vão, quando eles vão para atendimento educacional especializado, eles estão interessados em investigar algo. Então, eles vão investigar passam um tempo investigando esse interesse deles, né? Então, eles vão, alguns vão, eles vão analisando e vendo uma coisa de cada vez para chegar lá ao produto final deles, ou ao final da investigação, certo? Várias coisas de uma vez só. Tem alguns estudantes que querem fazer tudo ao mesmo tempo, a gente tem vários lá no núcleo, né? E eles querem fazer programação, eles querem fazer música, eles querem fazer desenho, eles querem tudo ao mesmo tempo, né? E tem uns que precisam de ajuda, né? Justamente, às vezes a gente precisa, como eles querem tudo ao mesmo tempo, nem todos, alguns, como eu falei, lembrando que é grupo heterogêneo. Então, como eles querem tudo de uma vez só, para esses estudantes, aí a gente precisa ajudar, a gente precisa canalizar, né, que a gente tem um mapeamento de interesse, né, para eles fazerem um projeto de cada vez, certo? Então, cada um tem um jeito, e a gente precisa compreender e respeitar esse jeito desse aluno, né, e o nosso papel como professor, como mediador, canalizar esses estudantes para um caminho, né, que eles possam potencializar o talento deles de forma como é que eu vou dizer, respeitando, né, cada jeito de ser de cada um deles, né, e potencializando o talento deles de acordo com a área de interesse deles. Então, a gente vem percebendo que cada um realmente tem o seu jeito. Eu vou tirar bem aqui o slide para mim perguntar, porque a gente vai passar para outro, para me ver aqui como é que está, certo? Vou tirar aqui rapidinho. Ok. Eu tirei o slide para me ver como eu estou compartilhando a tela toda. Eu não consigo olhar, não consigo ver vocês. Eu quero saber se está tudo bem, se está dando para compreender. Se tem alguma pergunta aqui para fazer. Tá dando para compreender. Professora, eu tenho uma dúvida. Quando a senhora fala sobre a questão das formas de aprendizagem, nos slides anteriores, a senhora se referia somente aos alunos que possuem altas habilidades ou todos? Não. Lembrando que eu falei, né, que quando a gente coloca a questão das inteligências múltiplas, desses canais, a gente, são todos nós temos, né, essa forma de aprendizagem, certo? Tudo bem. Tá? Então, quando eu me refiro, eu até coloquei que uma das áreas, assim, algo assim, bem apaixonante nessa área de altas habilidades, e quando a gente vai potencializar esses estudantes com altas habilidades, a gente chega a potencializar todos, independente de ter altas habilidades.
até o aluno com dificuldade de aprendizagem, o aluno com deficiência, né? Então, a gente vem potencializando, porque todos nós temos, né, esse conjunto de inteligência, né, de acordo com o Gartner, né, e eu também acredito nisso, e esses canais, né, e essas formas de como a gente aprende. Então, todos nós temos, independente de ter altas habilidades ou não, certo? Obrigada. Mais alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui. Olha aqui. O que é síndrome de Savant? É considerada superdotação? Na verdade, Savant já está dizendo o nome, né? Savant são pessoas, né, que têm uma deficiência intelectual, né? E também tem uma superdotação, né? E a gente pode estar colocando eles na condição de dupla excepcionalidade, né? Mas a gente pode, nos próximos encontros, né, nos próximos encontros, a gente vai estar trabalhando, né, e eu posso também estar colocando um texto sobre o Savant, certo? Mas o quê? Ter altas habilidades? Eu não entendi essa, Fabiana. Pode repetir? Aqui tem. Por que pessoas com altas habilidades são público-alvo da sala do AE? Olha só. Na verdade, o público-alvo da educação especial são quem? Há pessoas com deficiência, né? Aí que vem a todos os tipos de deficiência, TEA, né? E também as pessoas com altas habilidades de educação. Só que por muito tempo nós focamos só alunos com deficiência, né? E transtorno global do desenvolvimento era o que o MEC trazia, né? Mas agora a gente está utilizando o TEA, certo? Então, eram só esses estudantes que eram focados. A gente focava mais. Mas esse público, ele sempre existiu. Então, por que eles precisam de atendimento educacional especializado? Né? Porque ele faz parte do público-alvo da educação especial, certo? Porque dentro desse público existe alunos, né, que precisam, né, desse atendimento, tanto os alunos com deficiência como os alunos com altas habilidades de educação, certo? Então, eles fazem parte do público-alvo da educação especial, porque eles precisam, né, de ajuda, eles precisam de atendimento, que é o que a gente vai entender, né, daqui para o final e de acordo com as leituras que vocês vão fazer. Aí a gente vai descobrir por que eles precisam, né, desse atendimento educacional especializado, porque eles precisam muito, certo? As crianças com altas habilidades não aprendem tudo sozinhas ou elas têm um foco específico? Um dos limites é a gente achar que elas aprendem tudo sozinhas, né? Só que elas não aprendem tudo sozinhas, certo? Elas precisam de ajuda, né? Elas têm facilidade de aprendizagem, elas têm rapidez, como a gente falou, e tem facilidade de aprendizagem, mas elas precisam, né, de alguém para canalizar elas, né, para potencializar esse talento delas. Então, ela tem um foco específico. As crianças com altas habilidades, geralmente, elas têm áreas de interesse, né? Tem criança que tem interesse, digamos, em astronomia. Então, ela foca o projeto dela por um momento na astronomia. Tem criança que ela tem uma área de interesse em moda, né? Então, ela vai estudar, ela vai aprofundar o conhecimento dela nessa área de interesse dela. Então, alguns têm área de interesse específica. E o nosso papel é justamente isso. A gente tem um momento no atendimento educacional especializado que a gente faz um mapeamento de interesse,
né, que eles vão focar esse interesse deles de acordo com o que eles querem aprofundar o conhecimento, né? O nosso papel do atendimento educacional especializado para esse grupo é aprofundamento de conhecimento. Deixa eu ver aqui outra. Certo. Deixa eu ver que horas já são, que passa tão. Nosso trabalho seria potencializar outras áreas, promover uma educação integral, com certeza, né? E eu acredito muito nisso. É tanto que a gente, porque às vezes a gente pensa, mas por que potencializar só esses estudantes com as habilidades de adaptação, né? Se todos nós precisamos. Aí que está o detalhe, né? Quando a gente vai estudar essa área, quando a gente compreende essa área, que a gente vai potencializar esses estudantes na nossa sala de aula, nós não vamos potencializar só aquele grupo de estudantes, a gente vai ter que potencializar toda a nossa turma, né? Toda a sala de aula, né? Todo o grupo que a gente está trabalhando. E com isso, a gente vai potencializar todos os estudantes, como eu já disse, né? Agora, naturalmente, esses estudantes, né, eles vão se sobressair, eles vão se destacar, e aí que vem o aprofundamento do conhecimento, porque esse grupo de estudantes, eles vão querer mais, né, eles vão querer conhecer mais, e alguns não, vão ficar como satisfeitos, não vão querer ampliar conhecimento, e esse grupo, ele vai ampliar, e é esse grupo que a gente quer identificar, né, esse grupo que tem um desejo de aprofundar conhecimento, certo? Mas eu concordo lá que a gente precisa promover uma educação integral para todos. Para todos. Deixa eu ver aqui. As escolas estão preparadas para identificar e conduzir pedagogicamente as crianças com responsabilidade? Pois é um desafio muito grande que a gente tem. Como eu falei, né, eu estou como coordenadora do Núcleo de Aprendizagem do município de São Luís. Nós estamos com 160 alunos atualmente, né, até do ano passado, mas como teve essa situação agora, a gente deu uma parada, né, que a gente estava nesse processo de identificação de mais estudantes, né. A gente ainda não atendeu toda a rede municipal, mas a gente está, cada ano a gente está ampliando para outras escolas, né, para tentar atender o maior número de escolas possíveis, né? E a gente vem, né, com esse desafio de, primeiro, né, por conta dos mitos, a gente precisa da formação para os professores, né? E com essa formação para esses professores, a gente vem desmistificando essas ideias, né, falando aí dessas características desses estudantes, né? E a partir daí o professor vem compreendendo, né, que esses estudantes estão na sala deles, e esses estudantes, eles precisam serem identificados, né? E a partir daí a gente vem desenvolvendo esse trabalho, mas eu contato com vocês que é um desafio enorme, né? Mas apesar disso, a gente está tendo algum sucesso, mas nós estamos com 170 alunos, né? Esse ano de 2019. A proporção seria aumentar esse ano de 2020, para mais, né? Para mais estudantes. E a gente está atendendo cada estudante, a gente não pegou a rede toda, mas cada ano a gente está ampliando o número de escolas que a gente identifica esses estudantes. Mas o certo é que nós temos 170 estudantes no núcleo de altas habilidades. Depois vocês vão entender o que é esse núcleo que eu vou mostrar, certo? Deixa eu ver aqui. Os pais têm como saber se seus filhos são superdotados? Sim. Olha só, os primeiros a saber, na verdade, são os pais. E eles são grandes parceiros nossos, né? Porque a gente trabalha muito com a questão da parceria. Então, no núcleo, né? Então, a gente tem os pais, são nossos primeiros grandes parceiros. E aí a gente
acredita muito, a gente confia muito, né, nessa questão dos pais identificar esses estudantes. É tanto que a gente tem várias formas de identificação. Uma das mais fortes nossas é a identificação do professor, porque a gente, como os estudantes, eles estão invisíveis na sala de aula, né, como eles estão invisíveis na sala de aula, a gente vai buscar esses estudantes na sala de aula, né? Então, o professor, a gente, como eu falei, a gente dá toda essa formação para os professores, para que eles entendam, eles compreendam, eles reconheçam esses estudantes na sala de aula. Mas temos outras formas de identificação também, que seria através dos pais, né? Os pais também indicam esses estudantes para o núcleo, né? Também tem outras formas de identificação. O próprio aluno, que a gente chama autoindicação, o próprio aluno ele pode se autoindicar, o aluno pode indicar outro colega, tá? Então, assim, tem várias formas de indicação para que a gente possa chegar à identificação, né? Porque indicação é um processo, identificação é outro processo. Então, para identificar esses estudantes, a gente inicia o processo de indicação. E quem indica? Professores, os pais, os estudantes e os colegas. Então, a gente faz esse processo de identificação, né, a partir dessa indicação, certo? Deu para entender? Sim, deu para entender. Tá. Aqui, quais os procedimentos utilizados pela escola quando identificação com alguns alunos? Pois é, como eu falei, esses estudantes eles estão inscritos na sala de aula, então a gente tem todo um processo de identificação, certo? Como seria esse processo? A gente dá a formação dos professores, depois a gente entrega uns instrumentos, né, que são umas fichas, que eu vou mostrar para vocês também, né? Os professores preenchem esse instrumento, tá? Com algumas características, né? Ele vai identificando a partir desses tipos de características. Depois desse preenchimento, a gente faz a tabulação, aí a gente inicia esse processo que a gente chama de protocolo, né? Então, existe também vários tipos de protocolos, né? Existe o protocolo pela identificação do professor, pela indicação do professor, existe o protocolo pela indicação do estudante, pela autoindicação, pela indicação dos pais. Então, existem vários protocolos. Mas um dos protocolos mais fortes para a gente é essa do professor, onde ele preenche esse instrumento, certo? Aí depois a gente vem fazendo, que também eu vou mostrar para vocês no próximo aula, né? A gente vem fazendo todo esse processo aí, a partir desses protocolos criados. Certo. Aí, depois que a gente faz todos esses protocolos, a gente leva os estudantes para o núcleo de altas habilidades. No município de São Luís, a forma de atendimento do AE, do público-alvo da educação especial, sala de recurso multifuncional, né? Só que o que acontece? Os alunos com altas habilidades, eles não estão na sala de recurso multifuncional, né? Eles estão no núcleo de enriquecimento, que no caso do município se chama NECAIS, mas em 2005 o MEC criou os NAIS, né? Que são os núcleos de altas habilidades, em toda a capital, não sei se vocês já ouviram falar, em toda a capital do Brasil foram criados esses núcleos, né? Só que esses núcleos, que chama NAIS, eles atendem só os estudantes da rede estadual, né? Às vezes e também eles pegam, às vezes não, também eles pegam estudantes da Raposa, de outros municípios próximos aqui, né? Passo do Lumiar, Ribamar, eles têm. E a gente, a gente chama o nosso núcleo, né, a gente é conhecido como NECAIS, né, que é um núcleo criado pela rede municipal. Porque quando nós iniciamos essa identificação em 2015, a ideia seria colocar esses alunos na sala de recurso multifuncional. Mas o que aconteceu? A demanda dos alunos com deficiência era muito grande, né, e não teve como a gente colocar esses estudantes na sala de recurso.
né? Porque os professores, eles também alegaram que eles não estavam, né? Tinha que estudar mais a área, né? Então, o que a gente fez, né? Como o MEC, né, e a legislação da altas habilidades, ela dá abertura para os núcleos de altas habilidades, a prefeitura, né, criou esse núcleo de altas habilidades, que se chama NECAS, Núcleo de Enriquecimento para Estudantes com Características de Altas Habilidades ou Superdotação, certo? Então, esse é o núcleo que a gente atende hoje. Tá falhando, né? Então, realmente, né, a gente não estava esperando, né, por conta dessa pandemia aí. Então, foi uma forma foi uma forma que você não ficasse sem aula, né, por um período muito longo, porque a gente nem sabe quando é que a gente volta, né, eu estava até ontem, acho que foi ontem que o ministro da Saúde falou que o pico seria agora em maio, em junho, então, assim, cada vez parece que está aumentando, né? Então, a gente não sabe realmente quando é que a gente volta. Né? Então, foi uma forma que a instituição fez, né, para que vocês não ficassem aí sem aula, né? Mas eu estou à disposição para quando a gente retornar, né, a gente podemos sim marcar um encontro presencial para que a gente converse mais de perto, certo? Não se preocupe não, que vai dar tudo certo. Mas olha só, a gente vai encerrar aqui os slides por hoje, né? Eu sei que é complicado, porque às vezes realmente falha, aqui também está chovendo muito, né? Não sei onde vocês estão chovendo, mas aqui está chovendo bastante, e acaba atrapalhando o sinal, né? Acaba atrapalhando o sinal. Mas a gente tem algumas atividades e textos na plataforma, certo? Que vocês vão compreender mais o que eu falei aqui um pouco, certo? Tem alguns textos, tem uns textos de mitos, tem o texto dos conceitos, né? Então, no nosso próximo encontro, eu vou estar trabalhando melhor os conceitos, tá? E vocês vão dando uma lida nos 2 primeiros textos. São textos maravilhosos, leitura muito boa, vocês vão gostar bastante, certo? E aí, na próxima, dá uma olhada também nos vídeos, nesses vídeos que eu falei para vocês, que estão lá na plataforma, é maravilhoso, vocês vão gostar demais. Vocês vão dar uma olhadinha nesses vídeos, tá? Eu vou deixar disponível o slide no final, tá? Porque como eu fiz um slide só, aí a gente vai ter mais 2 encontros, aí eu vou, no final do último encontro, eu vou disponibilizar, tá certo? Ok? Então, nós vamos ficar por aqui, tá certo? Eu agradeço, espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado, porque é diferente para vocês, para mim também, né? E às vezes a gente fica assim um pouco perdida, né? Mas eu espero que vocês tenham pelo menos compreendido um pouco, né, do que eu queria passar para vocês, tá certo? E aí não se preocupe que nós vamos ter um dia aí de nosso encontro presencial, a gente já tá conversando. Eu me comprometo para isso, tá certo? Então, um abraço, obrigada, boa noite.